Voltando a falar sobre o Oriente Médio, o embaixador do Irã em Israel afirmou agora há pouco que 78 pessoas foram mortas nos ataques israelenses. Segundo Amir Iravani, 78 pessoas, incluindo militares de alta patente, foram mortos no Irã devido ao bombardeio de Israel e outras 320 pessoas ficaram feridas. A maioria das vítimas seria composta de civis. Neste momento, o embaixador participa de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que está tratando sobre o conflito. E a gente conversa agora com o João Amorim, que é professor de Direito Internacional da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Olá, professor, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Link News. Boa noite, Renata. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. É um prazer estar aqui. Professor, a gente acompanhou ontem à noite, então, os primeiros ataques partindo de Israel em direção ao Irã. Militares israelenses justificam esse ataque dizendo que querem impedir o avanço nuclear iraniano. Eles conseguiram atingir chefe da Guarda Revolucionária, mataram o líder das Forças Armadas do Irã, atingiram alvos ali nucleares. Aí eu te pergunto, até que ponto esses ataques vindos de Israel conseguem atingir a defesa iraniana como se espera? Os danos causados, até onde se sabe até o momento, os danos causados às instalações atacadas do Irã foram mínimas. As usinas de beneficiamento de urânio, segundo relatado e segundo informações que nós temos até agora, não sofreram grandes danos. O número de vítimas foi considerável, inclusive pela importância estratégica desses líderes militares. Agora, os danos, segundo consta, não foram tão extensos quanto o Estado de Israel alega, né? O que é importante destacar é que, por mais que o Estado de Israel justifique as suas ações, perante o direito internacional, elas constituem um ato de agressão, porque o direito de autodefesa ele é extremamente limitado, ele é limitado por proporcionalidade e necessidade, o que neste caso não ocorreu. Não houve nenhum ataque do Irã diretamente ao Estado de Israel, ao contrário. Foi Israel que atacou o Irã, independentemente das justificativas ou explicações dadas. A gente viu no começo do dia de hoje o Irã respondendo a esses ataques, atacando ali principalmente as duas principais cidades de Israel, Jerusalém e Tel Aviv. E o Ayatollah do Irã, Ali Khamenei, disse que essa resposta seria, sim, sangrenta e que não seria rápida. Aí também fica a questão, né? Como que devem se suceder aí as próximas horas, os próximos dias em relação a esse conflito? Você acredita que ele deve se agravar, gerando aí uma grande preocupação, principalmente ali no entorno, no Oriente Médio? Olha, no entorno já existe a preocupação há bastante tempo com relação à possibilidade de novos ataques e do agravamento dos conflitos e das tensões. O mundo inteiro não pode e não deve conviver com uma guerra no Oriente Médio. Uma guerra no Oriente Médio é nociva para o planeta inteiro, para todas as nações. Eu acredito que agora, né, os próximos passos sejam o Irã aguardar a posição dessa reunião do Conselho de Segurança, a exemplo do que ocorreu há alguns meses atrás, quando Israel atacou o consulado iraniano na Síria e o Irã respondeu com um ataque de mísseis contra o território israelense. E logo depois ele submeteu o caso ao Conselho de Segurança. Eu acredito que esses próximos passos sejam os que o Irã irá adotar. Agora, é imprevisível agora de fora, né, nós tecermos considerações ou cravarmos o que vai acontecer. Há a possibilidade de Israel contra-atacar, há a possibilidade do Irã ampliar os bombardeios, isso tudo é possível, mas eu acredito que o Irã vá agora aguardar o posicionamento do Conselho de Segurança para tecer novas estratégias.
Justamente esse ponto que eu queria falar com você, professor, acontece neste momento, então, essa reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, que foi pedida justamente pelo Irã, muitos países ali discutindo sobre esse conflito. O que pode sair de fato de concreto dessa reunião? Eles estavam dizendo agora há pouco, que eu estava acompanhando parte dessa reunião, dizendo que Israel estava agindo contra a Carta da ONU, agredindo Israel, como o senhor disse, de que não havia um ataque do Irã para Israel responder imediatamente. Essa reunião deve ter que tipo de resultado? Devem condenar as ações de Israel? O que deve ter de concreto do que a gente acompanha a partir de agora? Olha, no campo teórico, é indiscutível que a ação do Estado israelense violou frontalmente a Carta das Nações Unidas, violou princípios consolidados e fundamentais do direito internacional e constitui, na minha opinião, um ato de agressão direta ao Irã, independentemente das justificativas e das explicações do contexto histórico, etc. De concreto, Renata, o máximo que pode acontecer é o Conselho de Segurança adotar uma resolução ou condenando a ação de Israel, ou classificando como um ato de agressão, ou dizendo que não existiu o direito à autodefesa, porque não houve um ataque prévio do Irã a Israel, e sim o contrário. Agora, na prática, né, como algumas outras resoluções do Conselho de Segurança que condenaram ações do Estado de Israel e, inclusive, deram ordens ao Estado de Israel para que cessasse com as suas ações, na prática, muito provavelmente, essa possibilidade vai acabar sendo vetada pelos Estados Unidos da América, como vem acontecendo em sucessivas reuniões do Conselho de Segurança, quando um dos envolvidos é o Estado de Israel, o que garante, na minha visão, uma certa sensação de impunidade e de carta branca perante o direito internacional às ações do Estado de Israel. Professor, falando sobre os Estados Unidos, hoje à tarde o presidente Donald Trump conversou por telefone com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Eles discutiram sobre esse conflito, falaram ali sobre a necessidade de diálogo neste momento e prometeram levar esse assunto na reunião do G7 que acontece a semana que vem no Canadá. O papel dos Estados Unidos agora, como aliados de Israel, para que lado eles devem ir? Eles vão dar apoio, incentivando que esse conflito permaneça, ou vão para a questão da diplomacia, ficando mais na retaguarda, pedindo para Netanyahu recuar? Eu, sinceramente, espero e desejo que as grandes potências, principalmente a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, possam trazer Benjamin Netanyahu ao mínimo de razão e de racionalidade perante o direito internacional. Inclusive porque essas ações colocam numa condição absolutamente de insegurança toda a população do Estado de Israel. E sem contar, inflamam, né, todas as questões geopolíticas daquela região, do Oriente Médio como um todo. Na prática, o que nós temos visto é que os discursos vindos da Casa Branca, não apenas no governo Trump, mas ainda no governo Biden e em todos os governos anteriores, eles condenam num discurso, mas continuam financiando, continuam enviando armamentos, continuam praticamente apoiando e incentivando essas ações beligerantes no Oriente Médio através do Estado de Israel. Então, eu espero, sinceramente, que Estados Unidos e Grã-Bretanha possam acalmar a escalada de violência na região e possam trazer um mínimo de estabilidade e de diplomacia para a condução desse tema presente agora do ataque israelense ao território iraniano. Não é interessante para o mundo inteiro, em especial para os Estados Unidos, um conflito entre Israel e Irã, declarado uma guerra entre Israel e Irã. Não é interessante para o Estado de Israel, não é interessante para o Irã um conflito dessa proporção nessa região.
Professor, eu te pergunto agora, como que fica a posição de Benjamin Netanyahu dentro de Israel? Porque quando a gente fala de Gaza, esse até que é um tema controverso dentro do país. Ele tem apoiadores e tem quem não apoia, como que ele está orientando ali seus militares a agir na faixa de Gaza. Agora, quando se trata do Irã, a situação é diferente. Netanyahu ganha um certo fôlego com esse ataque atual ao Irã? Eu acredito que não. Na verdade, o ataque já vinha sendo, como ele aconteceu no dia seguinte, a aprovação ou a rejeição de uma moção de desconfiança do parlamento israelense, né, o que politicamente dá uma sobrevida ao governo Netanyahu, mas de qualquer forma, essas ações militares servem para desviar a atenção do planeta e da sociedade israelense, não apenas para o genocídio em curso na faixa de Gaza, né? O extermínio, a limpeza étnica em curso na faixa de Gaza, o que é inegável perante o direito internacional, mas também dos problemas políticos do próprio Benjamin Netanyahu perante a justiça israelense. Eu acredito que a população israelense, ela vê a questão do conflito, de um potencial conflito com o Irã, de forma diferente, porque o Estado de Israel, se você olhar na resolução que cria o Estado de Israel, a principal razão sustentada nessa resolução da ONU que cria o Estado de Israel é transformar aquele território num território de segurança para o povo judeu após a Segunda Guerra Mundial. O que Benjamin Netanyahu tem feito com as suas ações beligerantes na região, não apenas em Gaza, mas na Síria, no Líbano e agora contra o Irã, é transformar o território israelense num território de insegurança. E isso é sagrado para a população israelense. E eles sabem, a região inteira sabe, o mundo sabe que o Irã tem um exército poderoso, tem um arsenal poderoso, possui mísseis hipersônicos, possui um arsenal aéreo e um arsenal militar poderosíssimo, e o Irã não é nem o Hezbollah, nem o Hamas para se enfrentar. É um exército poderoso e com um aliado poderosíssimo que é a Rússia. Então, a população, com certeza, não quer esse conflito e não quer que o Estado de Israel seja arrastado por uma guerra na região do Oriente Médio e, sobretudo, contra um inimigo como o Irã. Tá certo, nós conversamos com o João Amorim, que é professor de Direito Internacional da Unifesp. Professor, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Link News, por nos explicar, nos trazer um pouco do que está por trás de mais um conflito que acontece no Oriente Médio. Professor, obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, Renata, até a próxima.